Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje eu trouxe aqui um caso que nós já vivimos, experimentamos, né? Tivemos dúvidas, como muitos aqui têm ao receber. E aí nós achamos importante trazer a mãe e a criança. Será que a criança vai vir, gente? Vamos ver. Para mostrar para vocês que é difícil? Não é fácil não. Mas existe caminhos, existe possibilidades. E essas possibilidades, esse caminho é construído. Aqui eu vou apresentar para vocês a Jane. Ela tem uma criança, ela vai falar melhor sobre a criança dela. Eu tive o prazer de recebê-la no primeiro período, pós-pandemia, em uma escola. E assim, todos os desafios que vocês imaginarem, nós enfrentamos. Foi difícil? Foi muito difícil. Nós vencemos? Sim, lógico, nós vencemos. E sabe por que a gente venceu? Porque a gente teve parceiros. A primeira parceira que nós tivemos está aqui à frente, a mãe. A segunda parceira, a gestão escolar, também está aqui. Outros parceiros, a equipe multidisciplinar, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta e uma gama de pessoas que a Jane vai falar melhor para vocês, tá? Eu vou passar a palavra porque quem vai apresentar é a mãe. Eu vou estar aqui do lado dela e sempre que necessário eu faço alguma pontuação. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, a Salete que me convidou para falar um pouco sobre a minha história e dizer que todos vocês, como equipe escolar, toda a educação, todos os terapeutas são muito importantes para nós como pais que vivenciamos dia e noite com a nossa criança. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração e dizer que vocês são muito importantes para nós. Então eu vou falar um pouco sobre a Nanda. Minha filha se chama Nanda, meu nome é Jane, minha filha se chama Nanda. E ela nasceu com paralisia cerebral. A primeiro momento, ninguém desconfiou de nada, porque era uma criança aparentemente típica. Só que eu percebi algumas coisas, como a seriedade do rostinho dela. Ela era uma criança fechada, sim, uma carinha fechada, e geralmente os bebês eles são sorridentes, né? Eles sorriem com facilidade, e ela não. Ela passou um tempão, cara fechada, assim, e eu, sem saber, por mais que eu fazia alguma coisa, ela não sorria. Mas isso já era um sinal do autismo. Porém, eu não sabia que ela tinha nem a paralisia cerebral. Então, passaram-se 2 meses, 3 meses, aquela época que a criança chora muito de dor de barriga. Eu pensava que a minha filha chorava apenas de dor de barriga, mas ela chorava muito, e não era só pela dor de barriga. Algo oculto tinha ali, e ela não dormia nem dia e nem noite. Nós passamos durante 1 ano e meio sem dormir. Isso trouxe um estresse, uma sobrecarga muito grande para mim, para a família e para ela também, porque ela nem sabia o que estava acontecendo com ela. Mas para mim estava ainda aparentemente normal. Que mãe que quer ouvir que seu filho tem alguma deficiência, sendo que o próprio pediatra que atendia ela regularmente não viu nenhuma falha, nenhuma deficiência. Para o pediatra estava tudo normal. É claro que eu quis acreditar nisso. Porém, as coisas foram aparecendo, né? Eu notava as perninhas dela duras, ela não abria muito bem as pernas, ela não me olhava nos olhos. Ela não, ali ela está sentada, né? Naquela terceira foto ela está sentada, mas com apoio.
sem apoio. Se tirasse o apoio, ela caía. Mas para o pediatra ainda estava normal, e aquela conversa de que cada criança tem seu tempo, para mim é uma conversa mentirosa. A criança, ela tem um tempo de desenvolvimento, e esse tempo deve ser observado, e a escola faz muito bem isso. Quando todas as crianças estão numa linha de desenvolvimento e a outra não está, a primeira a observar quem? A escola. E a escola procura para a família, mas antes da minha filha ir para a escola, eu já procurei um médico. Por quê? Deu 1 ano e 4 meses, eu esperando ela andar, ela não andou. Então eu procurei um ortopedista, porque eu achava que o problema era só no pé. Ela pisava um pouquinho torto assim, então eu pensava, um problema aí no pé, vamos olhar. Chegando no pediatra de ortopedia, né, ele avaliou e tudo, mas ele também não deu muita importância. Eu quero dizer com isso também que a gente, como mãe, como família, a gente ainda passa por isso, por essas coisas de profissionais que ainda não dão ouvidos para o que a gente fala, né? Então, ele disse apenas, essa criança, ela não tem nada. Vocês é que não estão estimulando ela a andar. Vocês estão com preguiça de ajoelhar e caminhar com ela. Eu ouvi isso. E ele prescreveu 20 sessões de fisioterapia. Falou assim para mim, vocês não precisam voltar aqui nem para retorno, porque essas fisioterapias já resolvem o problema dela. Eu saí de lá feliz, né? Claro. Minha filha não tem nada, então vou descansar. Porém, ao chegar na fisioterapia, a fisioterapeuta olhou e disse, não, você vai no neuropediatra, que ele vai avaliar. E nisso eu andei pesquisando, porque eu sou muito curiosa. Eu andei pesquisando sobre uma coisa que ele escreveu lá, que agora eu não me recordo, mas quando eu achei o significado da palavra, dizia que algo errado ia no cérebro. Então, aí já acendeu a luzinha em mim. Então, eu procurei o neuropediatra e ele, olhando para ela, avaliando ela, e ela não deixava ninguém chegar perto. Ela era uma criança muito arredia, muito brava, chorava muito, mas esse médico, ele tem uma técnica tão boa que ele conseguiu acalmá-la para avaliá-la. E quando terminou a avaliação, ele me dizia com muita tranquilidade, olha mãe, a sua filha tem paralisia cerebral e sua vida agora vai mudar, você vai precisar de passar com vários terapeutas e tal. E até então, meu mundo ali desabrochou, né? Mas viemos de Belo Horizonte para cá, porque a consulta foi lá, e eu comecei atrás de todos os recursos possíveis. E a gente entrou primeiro com a fisioterapia, e a fisioterapeuta trabalhava com muitas crianças autistas. De um tempo para cá, depois da fisioterapia, uns 2 meses mais ou menos, ela começou a observar que a Nanda tinha comportamentos autistas. E ela me falou, Jana, ela tem comportamento autista. Porém, eu não sabia também direito o que seria, porém eu tinha uma noção, porque eu também trabalho em escola, sou secretária escolar há muitos anos, e eu via muitos casos. Só que na prática mesmo, eu só fui ver depois que a minha filha nasceu. E aí, eu comecei, né, a buscar entendimento pela internet primeiro, porque a gente é curioso, a gente vai na internet, não é muito certo, porque a internet é um mundo sem lei, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, muita gente maldosa também. Mas eu fui identificando os sinais através de um vídeo de uma mãe que falou sobre sinais de autismo. E aí eu percebi que a minha filha não apontava com o dedo indicador, ela não olhava nos olhos, ela não fazia conta de mim como mãe. Eu, passando perto dela, e outra coisa era a mesma coisa. Se ela estivesse assistindo televisão, ali ela ficava. Mas aí, levei novamente ao médico e ele diagnosticou. Realmente, ela tem autismo, e aí nós começamos a tratar esse lado também. Ela teve a poda neural,
aos 2 anos, e ela já fazia muitas coisas, o cognitivo dela parecia bem preservado, mas apagou-se tudo. O que ela falava, ela parou de falar. As poucas coisas, né, que ela comunicava, ela parou de comunicar. Então ela permanecia uma criança sem falar, sem comunicar, sem andar. E eu me via assim no chão, sem saber o que fazer. E era época de pandemia. A gente não poderia continuar o tratamento. Aí eu comecei a estudar pela internet. Estudei com fonos, estudei com terapeuta ocupacional, estudei com psicólogos para poder fazer o que eu podia dentro de casa para minha filha. Aí nós começamos tratamento em casa, eu como mãe, mas tive que me tornar uma terapeuta para que a minha filha evoluísse um pouquinho para chegar na escola com o mínimo que ela poderia acompanhar as outras crianças. E assim, eu vi que estava evoluindo. Ela estava aprendendo porque, como a Patrícia falou aqui, eu estudei um pouco sobre aba e eu vi que o reforço positivo, ele trazia benefícios assim, sem contar para ela. Então, toda vez que ela ficava feliz, ela repetia. E toda vez que ela repetia, ela se mostrava mais com o aprendizado, o cognitivo dela começou a melhorar. Aí ela começou a soltar as primeiras palavrinhas através da música, porque é muito importante, gente, que vocês procurem saber o que a criança gosta. Porque se você não souber o que ela gosta, dificilmente você vai conseguir reforçar algo. Então eu comecei a estimular ela com música, porque eu vi que quando eu cantava, ela olhava nos meus olhos. E aí que começamos, e aí eu pensei, a música é o canal. E ela começou a desenvolver, e daí não parou mais. Hoje, graças a Deus, a minha filha anda ali nas fotos, depois que ela fez cirurgia, ela teve que fazer a cirurgia porque fiz de tudo para ela começar a andar sem cirurgia, porque para mim era muito dolorido ver minha criança passar por uma cirurgia. Quem é mãe sabe o quanto é doloroso para a gente entregar nossos filhos na mão de outra pessoa, e ainda mais numa sala de cirurgia. Então, ela fez essa primeira cirurgia porque não teve outro jeito, e ela começou a usar uma órtese, vocês vejam ali no pezinho dela, uma órtese. Ela usou a cadeira de rodas também, ela usou o andador. E essa terceira foto ali é lá em Diamantina, onde ela fez tratamento durante 1 ano. Toda sexta-feira a gente viajava para lá. Essa foto é do último dia. O dia que ela saiu de lá, de alta. Eu fiquei muito feliz porque era uma alta, Por outro lado, eu fiquei triste porque lá é muito bom, Os terapeutas, todos pelo SUS. E aí nós viemos tratar em Goiânia. Alguns terapeutas em Goiânia a gente não conseguiu, pelo SUS ainda a gente não conseguiu, porque a fila é grande. Mas a gente mantém os tratamentos, aqui em São João, na clínica da Patrícia, que desde 3 anos de idade ela acompanha ela. Então não quis mexer, porque a criança ela tem uma rotina, e se a gente mexe nessa rotina, dá um trabalho pra gente, e para ela também. Então foi isso, gente. Hoje ela está com 8 anos de idade, essa foto é mais recente, e ela ainda está usando a órtese porque ela fez a 2ª cirurgia, porque os pezinhos dela estavam andando muito para dentro assim. O médico achou por bem fazer a 2ª cirurgia, mas ela anda, ela corre, ela está tentando pular, ela fala muito, não comunica bem, ela começou a comunicar algumas coisas. Quando ela está com fome, ela sinaliza que ela quer comer falando uma palavra só, ou ela fala o que ela gosta, mas assim, a questão de dor, ela não consegue ainda comunicar, ela ainda está no processo. Mas eu só tenho a agradecer muito a Deus primeiro, que me capacitou, me sustentou durante esse tempo todo. Não foi fácil, gente, não é fácil, nem para vocês na escola, mas para a gente também não é. Muitas vezes a criança da gente chega na escola com um cabelo mal penteado, com atraso, mas tudo isso, ninguém sabe o que aconteceu lá nos bastidores. Às vezes a gente está com tudo certinho para chegar na hora certa,
mas minutos antes acontece uma crise e a gente não sabe de onde veio. A criança se desorganiza por qualquer coisa e aí você vai primeiro parar o que está fazendo, acalmar a criança, para depois terminar de arrumá-la. Às vezes vai mexer no cabelo, nossa, o cabelo é uma luta. Na hora que pega, parece que eles têm uma dificuldade muito grande, né, no toque. Não são todos, mas alguns têm. Então, muitas vezes, a criança vai chegar com o cabelo não tão bem arrumado, às vezes vai chegar atrasado, mas vocês compreendam que os pais em casa, eles têm uma sobrecarga também, e a gente faz de tudo. Pelo menos eu falo por mim, eu faço de tudo para que minha filha tenha o desenvolvimento dela, né, na escola, em todos os lugares. Inclusive, eu trouxe ela também aqui, e agora, há pouco tempo, a Patrícia me chamou e falou que ela estava em crise. Mas por quê? A falta da rotina. Todas as vezes nós vemos, nesse mesmo dia, nós entramos para a clínica e lá tem uma rotina para ela. Ela vai ao banheiro, depois ela vai para a sala da Fátima, depois ela sai, ela merenda, então ela faz tudo automaticamente. Então isso não aconteceu, ela entrou em crise. E a gente precisa analisar o que acontece antes da crise para poder intervir e ajudar essa criança. É isso que eu tenho para falar para vocês e agradecer muito, tá? Nós podemos ser gratos sempre, que a gratidão multiplica bênçãos na nossa vida. Gente, vamos, porque esse caso eu vivi, eu compartilhei com essa mãe essa situação e vou falar com vocês, enquanto escola, o dia que nós recebemos a Nanda, a nossa insegurança foi grande. Nós olhávamos um para o outro e dizíamos, e agora? Ela não anda? Ela usa fralda? Ela baba? Nós estamos pós-pandemia. O que vamos fazer? Precisava de 2 pessoas para carregá-la, para ela andar, porque ela precisava de caminhar, ela não podia ficar na cadeira, porque ela tinha terminado de fazer uma cirurgia. E o grande diferencial no caso da Nanda é que sempre, todas as vezes que a gente precisou, a gente ligava, Jane, precisamos de você aqui na escola. E aí, vocês me desculpem que eu emociono, porque a Jane fazia de tudo e estava na escola naquela hora. Eu lembro do primeiro dia que a Nanda deu febre na escola. Gente, eu achei que eu ia morrer. Pensei, eu vou morrer. A Jane não chega, parecia que 5 minutos virou 5 horas. Aí a Jane chegou, me acalmou. Calma, Salete, eu já estou acostumada, pode ficar tranquila. E não era só eu que estava naquela situação, era a equipe da escola inteira. Estava todo mundo apavorado, com medo do que podia acontecer com a Nanda dentro do ambiente escolar. E pode ser que em algum momento vocês também vão ter esse sentimento na escola, lidando com os nossos alunos. Por isso a gente achou super importante trazer a Jane aqui para conversar com vocês. E aí nós vamos receber alguém que está chegando.